porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, contra as forças dominadoras, contra as hostes do inferno. A pessoa que ora de verdade, ela tem controle, ela tem domínio. A pessoa que ora em secreto, ela com toda certeza, ela vai dominar coisas que o mundo só vai entender depois. A pessoa que ora, a pessoa que não desenvolve a sua vida de oração, aquela oração de sofá, a pessoa que se entrega, essa é uma pessoa vencedora, é uma pessoa que vai conseguir perpassar algumas dificuldades que a vida lhe propõe. Nós estamos vivendo momentos de extrema dificuldade espiritual, muitas batalhas, muitos levantes, e se você não orar, nada vai dar certo. Então o Senhor não levanta guerreiros de sofá. Não. Ele levanta guerreiros que pelejam em pé, guerreiros que batalham de pé. Então veja, nós estamos nesse momento atravessando uma guerra invisível, porém real. Estamos atravessando um momento muito delicado e muitas pessoas têm abandonado as suas vidas espirituais. A palavra diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu quero fazer uma pergunta neste momento, até uma pergunta que serve para mim também. Em qual exército, de que exército você está participando neste momento? O exército ao qual você está participando é o exército que está de pé, pelejando. Sabe, irmãos, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 até o Efésios capítulo 6, vai falar. Efésios e Daniel no capítulo 10, são duas passagens que me intrigam ao falar sobre batalha, sobre guerra. Só que em Efésios capítulo 6, a palavra é clara no proferir em dizer que Efésios está falando sobre a armadura de Deus. E já no livro do profeta Daniel, nós estamos a ler a história em que vai falar sobre uma guerra espiritual invisível. Então, nós precisamos mais do que nunca erguermos o nosso altar de oração, porque Paulo não escapou das batalhas, Pedro não escapou das batalhas, inclusive, em determinado momento em que Pedro esteve enfraquecido, você conhece bem a passagem, que se encontra, por exemplo, no livro de Lucas, o Senhor Jesus teve que ir. E então essa armadura é por demais preciosa e necessária. A palavra deixa claro que nós não estamos numa batalha, numa peleja, onde o nosso adversário vem a lançar flores. Ele não atira balas em nós, ele não atira balas de calibre de revólver, mas ele nos atira mentiras, cansaço, fadiga, fofoca, lamúria, descontentamento, depressão, ansiedade, pânico, burnout, síndromes de todas as espécies, tentações, distrações. Então, a chave é a seguinte: muitos crentes estão na guerra, só que eles estão desarmados, eles estão adormecidos. E eu gostaria que neste momento você prestasse atenção nessas palavras. Então Paulo esteve preso, mas escreveu essa carta falando a respeito da armadura. Então diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então, mesmo Paulo estando preso, mesmo privado da sua liberdade, privado por grades físicas, ele consegue enxergar a realidade espiritual da batalha fora do contexto físico. Então, a nossa armadura, irmãos, ela não é simbólica, você não pode levar na brincadeira a questão da oração. Nós não podemos levar na brincadeira a questão da oração. Daniel capítulo 10, versículos 12 e 13 vai nos falar que a oração que abre guerra nos céus deve ser traçada por nós constantemente. Então é dito a ele que desde o primeiro dia
foram ouvidas as suas palavras, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Não diz que impediu ou que derrotou Gabriel, não. Só diz que resistiu. Então toda resistência precisa ter do lado de cá uma resistência maior, um contra-ataque nosso. Então veja, Daniel jejua por durante 21 dias. A resposta já havia sido liberada desde o primeiro dia. O atraso não foi divino, o atraso foi demoníaco. Eu tenho uma grande dificuldade por dizer quando as situações, as coisas que eu quero, que eu desejo não dão certo. Eu tenho dificuldade de dizer não aconteceu porque Deus não quis, ou não foi da vontade de Deus. Será que é realmente? Então, irmãos, o anjo mensageiro precisou de um reforço, de um outro arcanjo, de um arcanjo chamado Miguel. Nós, através dessa passagem bíblica, podemos ter toda e total certeza que jamais ficaremos sem resposta, porque o anjo, o arcanjo mais forte, o que pode amaniatar qualquer entidade maligna, satânica, chama-se Miguel. Qualquer. Até Satanás? Até Satanás. Como que você sabe? Ora, a Bíblia vai nos dizer que quando o que nós chamamos de Lúcifer, o diabo, se levantou contra Deus, então neste momento Deus criou Lúcifer, que significa quem é semelhante a Deus. Então, amados, o que você ora, você precisa acreditar que quando você ora, você ativa movimentações angelicais. Deixa eu dar um pause aqui que me atrapalhou. Então, quando você ora, você ativa movimentações angelicais, mas você também provoca, ao mesmo tempo, uma resistência satânica. Agora, pode ser que alguém se preocupe, pode ser que alguém fique triste, ansioso, porque fizeram algum trabalho, porque você está bem forte na presença de Deus, dirige um trabalho de libertação. Agora eu estou me referindo a quem tem autoridade no mundo espiritual. E você se preocupou porque disseram que iriam fazer algo contra você. Deixa eu te falar uma coisa. Então eu quero dizer que você não tem que ficar preocupado. A Bíblia dá respostas para essa situação. A Bíblia dá respostas para tudo. Então, no livro de segundo livro aos Reis, no capítulo 6, lá no versículo 16 a 17, a Bíblia vai nos mostrar que Eliseu orou e pediu para que os olhos do seu moço, pudessem enxergar o que estava acontecendo. Eliseu então precisou orar para que aquele rapaz que era cego num contexto espiritual, hoje nós entendemos que era alguém sem fé, era alguém que não desenvolvia a sua fé com temor e tremor, conforme está o conselho de Paulo na carta aos Filipenses. Mas naquele contexto, apenas Eliseu conseguiu ver o que estava ao redor, e as palavras foram: não temas, porque maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então, nessa guerra você não pode ter uma armadura de brinquedo. Chega de ter e de usar armaduras de brinquedo, armaduras de papelão. É preciso conquistar, é preciso consagrar. O Pai está precisando de pessoas que não tenham medo da madrugada, pessoas que não tenham medo das lágrimas pela madrugada, pessoas que verdadeiramente retiram as armaduras de brinquedo e vestem a verdadeira armadura, a de Efésios capítulo 6, com o capacete, a espada, a couraça, a justiça, as sandálias, a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé. É preciso estar extremamente revestido. Nesse momento nós estamos atravessando, as estratégias do inferno são muito grandes e nós precisamos ter força para discerni-las. Então pega essa chave. A chave é a batalha está ativa e você faz parte dela. Fique na paz, que Deus te abençoe. Então, pessoal, quer continuar recebendo conteúdo de qualidade? Inscreva-se no canal,
ative o sininho, compartilhe com aqueles grupos abençoados. Você que é um pastor, presbítero, diácono, você que é ovelha, compartilhe, abençoe outras pessoas e também esse canal, ok? Um forte abraço, até mais, tchau, tchau.